Hello guys, good morning. Ok pessoal, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da nossa última apostila, tá? Coloquei para vocês aqui, lembrando que essa aula é uma aula que nós complementaremos lá na sala virtual, então fiquem atentos, tragam dúvidas. Turmas 1001 e 1002, nós vamos trabalhar future tenses, tá? Os tempos do futuro. Nesse caso, nós temos future with be going to and future with will. Então, temos dois futuros que vocês vão verificar qual é a diferença de um e de outro, tá? É claro que quando eu tiver que passar alguma atividade, eu vou fazer referência a qual futuro. Ainda assim, dentro do contexto, vocês conseguem identificar, a partir das características que vocês vão ver na aula de hoje, qual é o futuro adequado ao contexto. Então, nesse primeiro aqui, quando eu coloquei para vocês, future be going to. Gente, esse be, vocês vão colocar lá when, is, or, are. Going to, claro que depois do going to nós vamos usar the base form of the main verb. Então, a forma básica do verbo principal, tá? Então, quando eu uso, eu vou usar para planos, intenções ou previsões. Só que baseados nas evidências do presente. Não é uma coisa que simplesmente eu invento, alguma coisa que eu acredito. É baseado em alguma evidência no presente. Então, já temos aí um ponto de partida, tá? Bom, como ele é formado? Já falei aqui, o be, já informei. O going to, quando eu penso no going to, eu tenho plus the verb. Esse verb é o verbo principal que ele vai ficar na forma básica, tá? É o verbo principal que fica na forma básica. Então, lembrando que quando eu falo em forma básica, ele não pode estar precedido do to, tá? Até porque já tem um to aqui, ó. Imagina se eu coloco I'm going to walk to the beach. Ia ficar complicado, tá? Também conhecido como immediate future. Então, quando eu falo immediate future, eu já sei que é o futuro com be going to. E depois disso, detalhe, né? Aqui nesse caso, quando fala em planos, vocês já sabem que aqui nós temos uma ação planejada. Então, aqui mora a principal diferença. This action is planned. A ação, ela é planejada, tá? Não é uma coisa que eu quero fazer hoje, a data é sempre a data da aula. Mas eu sempre penso assim, o que eu vou fazer supondo que hoje é dia 26? Bom, então, segunda-feira, no sábado eu tenho um compromisso, eu tenho uma consulta no médico, já tem algo planejado. Nesse caso eu vou usar o quê? I am going to the doctor on the Saturday, ok? Sempre pensando nessa possibilidade, tá, gente? Então, o que vocês vão analisar? Depois disso, eu coloquei para vocês alguns exemplos. Tá? The forms are. Aí aqui eu coloquei afirmativa, ó. Afirmativa, interrogativa e negative form. Na afirmativa, o verbo principal é esse aqui, tá? Esse é o verbo principal. She's going to work there. She's going to work there. Tem alguma coisa baseada em alguma evidência. Pensa que a pessoa já sabe que fez o processo seletivo, então ela vai trabalhar lá. Se eu fosse traduzir, ela, aqui ó, a pessoa, ela está indo trabalhar lá, ela vai trabalhar lá. Então é uma situação com certeza, algo planejado, uma ação certa. Se eu fosse querer essa mesma oração na forma interrogativa, eu só vou pegar o be e colocar antes do sujeito. Is she going to work there? Então, quando eu coloco o be antes do sujeito, eu coloco na negativa. E para negativa, eu vou colocar a partícula negativa após o verbo to be. Então, the verb is she isn't or she is not, is the same thing, going to work there. Então, aqui ó, is she going to work there? She isn't going to work there. Vejam, gente, que o be going to, vou fazer assim, ó, um tracejado aqui para vocês. O be going to, ele se faz presente, aqui o be fica na frente, que é a interrogativa, né?
O be, go and to, ele se faz presente em todas as formas. Tanto a forma afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa. E o verbo principal, aquele que vai ficar lá entre parênteses, que vocês vão acrescentar aqui, ele não é modificado. Não importa a pessoa. Ah, mas a terceira pessoa não, vai ficar do jeitinho que está. Entre parênteses, já informei isso, que ele precisa ficar no infinitivo. Então pensem que entre parênteses o verbo ficaria assim, ó, to work, tá? Então esse verbo, eu vou tirar o to e vou trazer ele para a forma básica. E assim é que ele vai ficar dentro do contexto, tá bom? Então, aqui nós conseguimos, it's alright, it's okay. Nós conseguimos entender que o verbo, né, o verbo não, o tempo, immediate future or future be going to, ele fala de ações planejadas, com evidências, baseadas em evidências no presente. Então é tudo aquilo que é planejado, eu vou usar o be going to. Agora vamos lá. Future will. Gente, aqui são previsões baseadas em crenças. É aquilo que eu, por exemplo, acredito, né? Então, ou, de repente, ele também pode ser usado em ações não planejadas. Hoje é dia 26, eu vou trabalhar, não tenho nada, eu tenho aula à noite. Hoje eu tenho aula à noite. Mas pensa que agora, nesse momento, eu penso assim, eu tenho que aproveitar a vida. I will walk on the sea. Então pensa que eu vou querer sair daqui para caminhar à noite na praia, eu não quero ficar dando aula, eu não quero assistir aula, porque à noite eu sou aluna, tá? Então eu faria exatamente dessa forma. Nesse caso eu vou usar o que, gente? Will, eu vou usar o will plus the main verb, que é o verbo principal. Esse tempo ele é conhecido como simple future, tá? The forms are, do you go to the pub tonight? Vamos lá. Quando eu falo que eles irão para o clube à noite, tinha alguma coisa planejada? Não. Chegou todo mundo no escritório, uma sexta-feira, todo mundo trabalhando, ou na escola, num ambiente de trabalho. E eles resolvem, pessoal, alguém topa? Quem quer? Quem quer dar uma esticada à noite? Vamos ali no clube tal? E aí é isso que eles vão fazer. Não é uma ação que foi planejada por ninguém. É uma ação que eles decidiram lá no momento da fala. Tá bom? E aqui, ó, por isso que eu usei, ó, the will go. Meu verbo principal é esse aqui, ó, the will go. Gente, fiz a mesma coisa, afirmativa, negativa, interrogativa. The will not or won't go to the pub, won't, faltou o apóstrofozinho aqui, tonight. E interrogativa, will they go to the pub tonight? Então, will they go to the pub tonight? Só fiz o seguinte, peguei o will, que é o nosso auxiliar, e coloquei na frente do sujeito. Na negativa, eu só acrescentei a partícula depois do will. Então, o simple future, eu vou usar o will também nas três formas. Que são ações ou baseadas em crenças ou ações não planejadas. Eu posso começar assim, I think I will do something different, but I'm tired. Eu vou fazer alguma coisa diferente, eu acabei de resolver isso. Eu preciso modificar. São ações que eu não planejo. Eu penso naquele momento da fala e apresento. Tudo bem? Então, eu acredito que essa diferença entre planejada e não planejada, vocês podem usar também esse I think, maybe I will study more. Ok? Talvez eu estudarei mais, porque eu já entendi a matéria, então não sei se precisa estudar. Então esse talvez, isso é depois que terminou a aula. Não preciso, eu já consegui entender toda a matéria. Ok, guys? Any question? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tragam lá para a nossa sala virtual, que vai ser a nossa aula complemento. Essa aula vai ser disponibilizada na segunda. Nossa aula complemento geralmente acontece na quinta. Então tragam dúvidas para a sala digital. Ok? Bye, bye.